você é um engenheiro, um arquiteto que montou um espaço físico, um escritório, ou pensa em montar um espaço, ou já tem aí, já trabalha no seu próprio escritório, e você às vezes para e pensa, poxa vida, eu investi tanto e no final das contas eu não estou com muitos clientes, meus clientes desapareceram de projeto, de execução, o que aconteceu que mesmo assim não está dando certo, não está dando lucro que você esperava. Fica tranquilo, porque eu também já passei por essa situação entre 2013 e 2014. Eu também montei um escritório físico e tinha ali uma rotatividade, no mínimo ali, uma rotatividade para sobreviver, na verdade. Não dava para fazer grandes coisas, nem para me organizar, nem a médio, nem a longo prazo. No máximo ali 3 meses e pronto. Se eu queria comprar um carro, já não dava, porque eu não sabia se ia ter trabalhos depois. E, consequentemente, faturamento depois. Eu vivia numa corda bamba. Eu cheguei a alugar um prédio simples, porque não tinha condições para muita coisa. Tinha 3 lances de escada, tudo begezinho, chegava na hora que abria a porta, o escritório super colorido e tal. Então eu fiz uma coisa meio cool, assim, para que aquilo fosse um ambiente realmente agradável. Mas mesmo com todo o meu cuidado, com tudo, com o cafezinho, com todo o meu cuidado, eu sentia que outras pessoas não tinham esse cuidado, que para mim chega a ser básico, não tinham esse cuidado e cobravam menos. E não era a forma que eu gostava de trabalhar, não era a forma que me colocando no lugar do cliente, mesmo para ter uma primeira conversa, mesmo para uma proposta, mesmo na última conversa, enfim, independente do momento, da etapa do trabalho, eu me colocando no lugar do cliente, eu queria ter aquela experiência de ser muito bem tratada. Porém, me faltava, na época, uma expertise, que hoje eu vejo que se na época eu tivesse, e olha que eu descobri cedo ainda, hein, graças a Deus, foi a expertise de laudos de avaliação de imóveis urbanos. E por quê? De que forma isso teria me ajudado naquela época? Teria me ajudado absurdamente, porque eu, na primeira conversa, muito possivelmente, de acordo com todas as estratégias e todos os tópicos e checklists para desenvolver uma conversa para um cliente que vai construir financiado, eu com certeza conseguiria deixar o cliente pronto, livre das dores de cabeça, porque eu tomaria essas dores de cabeça. E é para isso que o cliente paga. O cliente paga para ele não ter dor de cabeça, para ele ter mais segurança e para ele que as coisas sejam mais rápidas. E é justamente isso que a área de laudos leva para dentro da construção civil. E o que eu teria feito para potencializar esses meus clientes? Eu com certeza teria subnichado a minha área de atuação, mesmo com projeto ou execução, que seria fazer projetos somente para imóveis, para clientes que vão financiar os seus imóveis, que vão construir de forma financiada ou que vão construir para vender pronto de forma financiada, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é vender o imóvel pronto financiado ou comprar o imóvel pronto financiado, e outra coisa é você não ter o dinheiro para construir, para você morar ou até para vender mesmo, mas construir com o dinheiro do banco. Aí você faz a construção, você compra o terreno e constrói financiado, ou nem precisa comprar o terreno, você pode comprar o terreno e construir com o valor do financiamento. Então são atividades diferentes. E essa já é uma forma de subnichar. Só que para você fazer isso, você precisa conhecer a outra parte. O que é essa outra parte? É todo o processo de avaliação, de motivos de negativa de imóveis financiados. O que é isso? Quando o cliente, o seu cliente, ou talvez até você já tenha passado por isso, como cliente ou como responsável técnico ou técnica, quando ele vai para financiar um imóvel, ele precisa apresentar documentações.
documento como projeto arquitetônico, RT e vários outros, matrícula do imóvel, etc. Ele apresenta essa documentação e essa documentação é examinada por um credenciado do banco. E se essa documentação tem algo errado, em alguns casos é gerada uma pendência para ser corrigida em poucos dias. E se não atendida ou não atendida devidamente, essa pendência ela gera uma negação do financiamento para o cliente ou para você. E é justamente esse risco que nenhum cliente que vai financiar o imóvel quer correr. Só que eles não conhecem esses riscos. Então, quem é a pessoa que precisa estar dando sanando essa dor deles é você. Para você, é justamente isso que te coloca num outro lugar. Você antecipar para ele situações e como você previne. E isso só é possível alcançar através de conhecer uma metodologia de laudos, uma metodologia de avaliação, conhecer esse mundo de avaliação que retroalimenta esse mundo de projetos e execução de obras financiadas. Quando você tem um escritório, quando você pensa em montar um escritório ou quando você montou um escritório de arquitetura ou engenharia, muito possivelmente você não tenha subnichado tão bem a sua área de atuação. E essa área de avaliação, ela pode ser um subnicho para você muito forte para aumentar significativamente a sua demanda e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Se hoje você está com um faturamento muito baixo, muito provavelmente você não está subnichando muito bem. Pode ser que você esteja pegando de tudo um pouco, e eu já fui essa pessoa, então hoje eu sei muito bem que isso é um tiro no pé. Para você entender melhor, ainda te digo o seguinte: além de você potencializar os seus clientes de projeto e de execução, através dessa metodologia sobre motivos de negativa, imóveis financiados, você ainda tem uma outra expertise que você começa vendo muitas vezes como algo paralelo, como um complemento de renda para ganhar 10 mil reais, que é fazendo laudos de avaliação de imóveis urbanos. E quando você começa e experimenta essa área e percebe que através dela você consegue atingir mais rapidamente os seus sonhos, você começa a ver através da área de laudos de avaliação que você nem precisa mais ter tanta dor de cabeça, que você consegue dormir mais tranquilo, que você não vive tão atordoado com tudo, a sua rotina pode ser mais tranquila e que não é monótona também, porque você consegue conciliar trabalhos externos, que são as vistorias que você precisa realizar, com trabalhos internos, que é fazer os laudos de avaliação, e o seu cliente não é direto, porque o seu cliente é o banco e o cliente vai ao banco solicitar as coisas. Então você é uma empresa, você é uma pessoa, um profissional terceirizado do banco. Quando você percebe o quanto isso traz de alívio, quanto isso traz de uma tranquilidade maior para o desenvolver da sua carreira e de rentabilidade, porque aumenta muito a sua demanda e a sua autoridade no mercado e a sua expertise para fazer coisas que ninguém está fazendo. Quando você percebe isso e começa a entrar o dinheiro realmente no seu bolso, o que você geralmente acaba fazendo? Eu já tô, antecipando muito, trazendo lá na frente o que pode acontecer, porque eu fiz esse caminho e eu vi muita gente fazer esse caminho, eu ajudei muita gente a fazer esse caminho pegando na mão. Quando isso começa a acontecer, geralmente a pessoa fala: ah, mas isso aqui o custo-benefício disso é muito melhor do que eu ficar ali sofrendo, desenhando um negócio que eu nem concordo, que no final vira um monstrinho, pra eu não ter dinheiro suficiente no final do mês, no final do ano, no final de 2 anos e realizar os meus sonhos. Quando isso acontece, geralmente o que se faz, o que eu fiz inclusive, a gente acaba se dedicando exclusivamente a laudos de avaliação de imóveis urbanos, que aí é subnichar, é super subnichar. E aí quando você faz isso, você olha para esse lado,
Você percebe que aquele custo que você tinha com o escritório físico, com o ambiente montado para receber o cliente, você nem precisa mais pagar ter aquele custo. Você percebe que o investimento numa carreira de avaliação é infinitamente menor se comparado com o investimento na montagem de um escritório de arquitetura ou engenharia, ou em uma por exemplo, graduação, uma pós-graduação na área, ou todo o custo que você tem para aquela experiência ali com o cliente. Quando você trabalha com laudos de avaliação, você descobre que você pode trabalhar na sua própria casa, a hora que você quer, no dia que você quer, e que se você precisar ou quiser pedir um afastamento, seja de férias ou seja um afastamento para resolver alguma coisa na sua vida ou para descansar, você pode solicitar. Simplesmente é pedir para não receber serviço durante aquele período. E você, já tendo um capital ali guardado, você consegue ter um melhor aproveitamento da sua vida, inclusive. E é essa a questão, porque o nosso maior ativo, o nosso maior bem hoje é o nosso tempo. E quando você coloca tempo e dinheiro junto, é isso que faz você evoluir muito na sua carreira. Mas para atingir isso, você tem a necessidade de se capacitar. E capacitação para você aprender laudos de avaliação, eu vou ser bem clara, não é numa pós-graduação de avaliação de imóveis. Uma pós-graduação hoje de avaliação de imóveis, uma boa pós, sai em torno de R$18 mil, que também é um investimento como o investimento compatível, um valor mais ou menos compatível com o de montar um escritório. Montar um escritório você não gasta menos que 15, 20, assim, escritório simples, você não gasta menos do que isso. Então, você numa pós, você não sai preparado para encarar o mercado de avaliação. Você não sai preparado para captar os seus clientes, ou para argumentar tecnicamente com os seus clientes, ou para saber como o mercado funciona. Você basicamente vai saber, mesmo numa boa pós, a parte teórica. E a parte teórica em blocos, em formas muito isoladas. Na hora que você sente a necessidade de encarar o mercado e você não sabe como é que funciona o mercado e não consegue juntar essas peças, aí você empaca. E é justamente por isso que eu desenvolvi o programa de mentoria Avaliadores de Impacto, para que essa forma de acesso, essa ponte que representa o programa de mentoria Avaliadores de Impacto, consiga ser uma forma mais rápida, mais segura e mais eficaz de atingir os resultados entrando no mercado ganhando R$10 mil por mês através de laudos de avaliação de imóveis urbanos na engenharia ou na arquitetura. Então, se nós compararmos o investimento em uma carreira de avaliação, uma capacitação para realmente montar o seu cartão de visitas, o seu material técnico, a sua argumentação, os seus checklists, tudo que você necessita para acessar o mercado e começar a ter retorno, com o seu investimento na montagem de um escritório, em toda a experiência que você precisa oferecer para aquele cliente, com as dores de cabeça, com um investimento ali, que na verdade não é investimento, já é muitas vezes você ter que resolver a sua sanidade mental, a sua saúde, o custo, né, da sua saúde, da sua sanidade mental, para você trabalhar com construção ou com projeto. Essas duas coisas, o resumo disso é que você percebe que trabalhar com avaliação te dá mais rentabilidade, faz você ganhar R$10 mil por mês e mais tranquilidade. Enquanto trabalhar com projeto e construção, muitas vezes te faz a ter menos tranquilidade ou quase nenhuma tranquilidade, muito estresse e muitas vezes não alcançar o faturamento que você necessita, porque você está fazendo exatamente o que os outros estão fazendo. Então, uma frase é: saia do padrãozinho já. Essa frase, saia do padrãozinho,
ela foi inserida no nosso conceito aqui, por quê? Porque realmente a grande maioria dos profissionais não sentem o sofrimento de fazer o que os outros fazem, mas não vê mais opções. Montou ali o seu espaço, ficou ali e acha que aquilo ali é a única solução. Acha que ter aquele custo físico, por exemplo, é a única solução. Acha que montar um espaço mais caro possível é o que vai fazer receber os clientes com maior poder aquisitivo. Eu, inclusive, já ouvi falar, num happy hour uma vez, ouvi um arquiteto conhecido de um amigo meu que faz projetos bem requintados, enfim. E ele falava assim, eu tenho que investir muito em viagens. Eu tenho que super investir em viagens, porque os meus clientes, eles precisam me ver viajando para entender que eu sou o profissional certo para eles. Me poupe, né? O profissional, o cliente, ele precisa te escolher por saber que você é a melhor opção para atender as necessidades dele. E isso em projetos também. Não era ter um escritório lindo, gastar um mundo com viagens para ele mostrar para o cliente que ele era a melhor opção. Isso já pode até ter feito sentido em algum momento, mas não faz mais. Não faz mais. Tanto é que era um profissional que não estava assim, cheio de projetos. E muitas vezes acabava tendo que tirar do bolso para manter aquele status, e status não paga conta. O que paga a conta é o seu retorno financeiro diante de um trabalho que agregue valor, que resolva a dor do seu cliente e que te dê visibilidade nesse sentido. Outro ponto importante, quando você tem um escritório físico, muitas vezes você sente a necessidade de contratar outros profissionais para você sair do lugar faz tudo. Do lugar limpa, do lugar organiza, do lugar faz a gestão, do lugar desenvolve os trabalhos, capta clientes, atende telefone. E muitas vezes você se vê nessa necessidade de ter mais pessoas trabalhando com você, inclusive para poder receber bem os seus clientes de projeto e execução. Quando nós vamos para a área de avaliação, por não ser o cliente direto, você não tem essa necessidade. Você pode sim fazer tudo e não tem problema nenhum. Hoje eu já não faço mais tudo, mas eu não faço mais tudo por uma escolha, porque eu quis aumentar a minha demanda e porque eu quis otimizar os processos de uma forma que eu conseguisse ter 3 empresas funcionando em regiões diferentes, com equipes diferentes, e que eu pudesse estar aqui falando com você. Hoje, por exemplo, durante a minha semana, eu já não tenho a minha semana cheia de sábado, domingo e atolada de projeto, de execução, não. Eu consigo fazer as coisas de uma forma que eu escolho o horário que eu posso trabalhar, que eu faço o que eu tenho que fazer, mas como eu otimizei essa metodologia, não toma mais 100% da minha semana a área de avaliação. A área de avaliação, para te falar a verdade, nunca tomou 100% da minha semana. Quando tomava muito, tomava 80% da minha semana. E foi justamente por isso que eu consegui produzir formas mais eficazes de trabalhar para orientar outras pessoas a entrarem nesse mercado e aumentarem ou complementarem a sua renda mensal. Através dessa forma que eu optei por trabalhar, hoje, por exemplo, eu tenho 70% da minha semana livre para eu estar aqui, que foi a melhor escolha que eu fiz do ponto de vista de propósito, porque aqui eu realmente estou falando com pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passei muitas vezes, ou passam por experiências que não estão vendo opções para potencializar a carreira e a vida, para estar com mais tempo com a família, para ajudar a família muitas vezes, para criar os filhos com mais dignidade. E aqui eu consigo levar
essa expertise, através do conhecimento, para você conseguir fazer isso e aumentar o seu faturamento. E, além disso, quando você, mais uma comparação, quando você cria aquele seu espaço, seu escritório de projetos, de execução, construtora, muitas vezes você fica ali muito tempo para ter o retorno esperado. Isso eu sei também porque aconteceu. Você leva muito tempo para pagar todo o investimento que você fez. Enquanto uma capacitação bem feita e otimizada em laudo de avaliação, esse seu retorno ele pode ser mais rápido e para você poder pagar o investimento. Por que eu digo isso? Porque com 2, 3, 4 laudos de avaliação, laudos bons, você já paga o seu acesso ao mercado, o seu conhecimento, o seu tempo, enfim. E é possível sim fazer isso de uma forma mais agradável, sem ser uma forma tão técnica. Porque por mais que seja uma área técnica, não precisa ser uma área pesada. É super possível a gente desconstruir essa área de laudos de avaliação para tornar ela mais próxima da sua realidade. E aqui é o meu objetivo. É justamente isso que eu faço. Eu desconstruo a área de laudos de avaliação, deixo ela mais mastigadinha para você conseguir acessar com mais facilidade. E além disso, também eu não sou a favor da metodologia de avaliação em blocos, que ensina uma parte aqui, como é que faz a vistoria aqui, como é que faz o software aqui, como é que avalia aqui, uma coisa em cada lugar. Isso não funciona na prática, porque entre um bloco e o outro ficam várias brechas que te impedem de entrar no mercado e retardam o seu aumento de faturamento e ainda deixa dinheiro na mesa, porque nesse tempo você deixa de ganhar, vamos dizer que, vamos colocar aí 80 mil reais entre uma oportunidade e outra. E se você não tem isso em bloco, se isso está como um roteiro, isso está de uma forma que você segue realmente um passo a passo, você não fica com essas brechas. O objetivo é minimizar todas as arestas e as brechas para você se sentir realmente mais seguro para já se inserir nesse mercado e ser um profissional com uma expertise que se torna um imã para os seus clientes.